Quando eu falo de Rambo, eu não estou falando apenas de um personagem de ação com faca na cintura e olhar perdido no horizonte. Eu estou falando de um símbolo. E tudo começa com Rambo, First Blood, conhecido no Brasil como Rambo, Programado para Matar. Lançado em 1982, dirigido por Ted Kotcheff e estrelado por Sylvester Stallone, esse filme não é apenas o pontapé inicial de uma franquia. Ele é um retrato cru de um país tentando lidar com as próprias cicatrizes. E eu preciso começar dizendo algo que talvez muita gente não perceba. O primeiro Rambo não é aquele espetáculo explosivo que a cultura pop transformou em meme. Ele é sombrio, contido, quase triste. A gente costuma associar o nome Rambo a tiros infinitos e corpos voando pelos ares, mas o primeiro filme é muito mais silencioso. É sobre um homem que volta para casa e descobre que não existe mais casa. O filme é baseado no romance First Blood, de David Morrell, publicado em 1972. Isso é importante. O livro nasceu quando a ferida da Guerra do Vietnã ainda estava aberta. O filme chega 7 anos depois do fim oficial do conflito. Ainda havia ressentimento, divisão política e, principalmente, veteranos esquecidos. E é aí que mora a força dessa história. Quando John Rambo aparece pela primeira vez na tela, ele não é um herói tradicional. Ele é um homem em trânsito, quase um fantasma. E o que mais me impacta é que o conflito do filme começa por algo banal. Não é uma conspiração internacional, não é terrorismo, é preconceito. É um xerife que decide que aquele sujeito de cabelo comprido não combina com a cidade dele. O xerife, vivido por Brian Dennehy, não é um vilão caricatural, e isso faz toda a diferença. Ele representa uma mentalidade, ele acredita que está protegendo sua cidade, e é justamente isso que torna tudo mais desconfortável. Não existe um mal absoluto aqui, existe orgulho, ignorância e uma incapacidade coletiva de compreender quem aquele homem realmente é. E quando a situação explode, ela explode por causa de trauma. Não é uma reação fria, é um colapso psicológico. O roteiro, que teve participação do próprio Stallone, é inteligente o suficiente para não reduzir Rambo a uma máquina. Ele é um produto do sistema, um soldado treinado para sobreviver em qualquer inferno, menos no inferno da própria sociedade. Eu gosto de lembrar que, apesar da fama violenta, o número de mortes no primeiro filme é surpreendentemente baixo. Existe basicamente uma morte confirmada. Isso é quase irônico quando a gente compara com as continuações, onde o número sobe exponencialmente. Em Rambo, First Blood Part 2, por exemplo, o corpo a corpo vira espetáculo. Mas no primeiro, a violência dói. Ela não é celebrada, ela é consequência. E talvez o que mais me fascine seja o fato de que Rambo, nesse início, é uma vítima. Não no sentido frágil da palavra, mas no sentido estrutural. Ele foi moldado pelo governo, usado na guerra, condecorado e depois descartado. Isso ecoava muito forte no início dos anos 80, quando os Estados Unidos ainda tentavam entender o que tinha sido o Vietnã. A trilha sonora de Jerry Goldsmith contribui enormemente para esse clima. Não é uma música triunfal o tempo inteiro. Existe melancolia ali, existe peso. A canção It's a Long Road praticamente resume o estado emocional do personagem. É sobre caminhar sem saber para onde. E eu sempre digo para quem nunca viu, não vá esperando apenas ação. Vá preparado para um drama disfarçado de thriller, porque é isso que ele é. Um drama sobre deslocamento, sobre um homem que sabe guerrear, mas não sabe viver em paz. Uma das sequências mais poderosas, para mim, é quando Rambo está na floresta sendo caçado. Aquilo vira quase um filme de sobrevivência minimalista. Ele usa armadilhas, inteligência, terreno. Não é força bruta, é estratégia. E nós, espectadores, começamos a torcer por ele, mesmo sabendo que ele não está exatamente certo em tudo. Isso é o que diferencia esse filme de tantos outros da década de 80. Ele não é vazio. Ele tem subtexto. Ele fala sobre PTSD antes mesmo de o termo se tornar popular na cultura mainstream. Ele fala sobre veteranos expostos ao agente laranja. Ele fala sobre abandono institucional. E é curioso como, com o passar dos anos, a imagem de Rambo foi simplificada. O nome virou sinônimo de exagero militarista.
Mas quem realmente assiste ao primeiro filme percebe que ele é quase um anti-Rambo comparado às continuações. Em Rambo III, por exemplo, a narrativa já está mergulhada em outra lógica, muito mais alinhada ao clima da Guerra Fria e ao espetáculo. Mas aqui, em 1982, o que temos é introspecção, e Stallone entrega uma performance muito mais sensível do que muitos dão crédito. Existe uma cena específica no final, sem entrar em detalhes, em que ele desmorona emocionalmente. Ali, você vê o ator, não apenas o ícone de ação, e é impossível não sentir algo. É interessante também pensar que Stallone não foi a primeira escolha para o papel. Nomes como Al Pacino e Dustin Hoffman foram considerados. Imaginem como teria sido diferente. Mas Stallone trouxe algo essencial: fisicalidade combinada com vulnerabilidade contida. Ele já carregava o peso de Rocky, mas aqui ele era outra coisa. E falando em Rocky, é inevitável comparar com Rocky. Rocky é o herói que sobe, Rambo é o herói que cai. Ou melhor, que nunca teve chance de se levantar de verdade. Um representa o sonho americano, o outro, a ressaca dele. O sucesso de bilheteria foi enorme. O filme arrecadou mais de 125 milhões de dólares mundialmente. Isso não é pouco para a época. E curiosamente, ele foi um dos primeiros grandes blockbusters americanos exibidos na China. Isso mostra o alcance cultural que a figura de Rambo alcançou. Mas eu sempre volto ao mesmo ponto. O primeiro filme tem bússola moral. Ele não glorifica a guerra. Ele questiona. Ele mostra que as consequências continuam depois que os tiros cessam. E talvez seja por isso que décadas depois ainda estamos falando sobre ele. Não apenas como entretenimento, mas como reflexo de um momento histórico. Um momento em que um país precisava olhar para seus veteranos e decidir se ia ignorá-los ou ouvi-los. Quando eu assisto hoje, não vejo apenas um clássico da ação. Eu vejo um estudo de personagem. Eu vejo uma crítica social embalada em tensão cinematográfica. E vejo também o início de uma transformação cultural que moldaria o cinema de ação dos anos seguintes. Porque gostem ou não, depois de 1982, o cinema de ação nunca mais foi o mesmo. Rambo abriu caminho. E, ironicamente, talvez tenha sido vítima do próprio sucesso. As sequências ampliaram o mito, mas diluíram a dor original. Então, quando alguém diz que Rambo é só um filme de tiro, eu sorrio, porque eu sei que ali dentro existe algo mais profundo. Existe um homem quebrado tentando sobreviver, não apenas na floresta, mas em um país que não sabia o que fazer com ele. E é por isso que eu sempre volto ao primeiro, porque ali, antes do exagero, antes da caricatura, existia a humanidade. E é essa humanidade que faz Programado para Matar continuar relevante até hoje. Quando a gente continua mergulhando em Rambo, Programado para Matar começa a perceber que o filme é muito mais sobre silêncio do que sobre explosões. E isso sempre me chama a atenção, porque quando pensamos na imagem popular de Rambo, pensamos em metralhadoras, músculos tensionados, frases de efeito. Mas, no primeiro filme, o que mais pesa são os momentos em que ele não fala, e esse silêncio diz tudo. Existe algo profundamente desconfortável na forma como a cidade reage à presença dele. Não é medo imediato. É desprezo. É aquela sensação de você não pertence aqui. E isso, para mim, é o verdadeiro gatilho da história. Não é o confronto físico, é o social, é o olhar torto, é a autoridade sendo usada como ferramenta de exclusão. O xerife interpretado por Brian Dennehy não é um vilão de desenho animado. Ele acredita genuinamente que está fazendo o certo, e é justamente isso que torna tudo mais complexo. Ele representa uma América pequena, desconfiada, orgulhosa demais para admitir que talvez esteja errada. Ele não enxerga Rambo como veterano, como herói condecorado. Ele enxerga como ameaça visual, e aí a situação escala. O que eu acho brilhante na direção de Ted Kotcheff é como ele constrói essa escalada de maneira quase inevitável. Nada parece forçado. Cada humilhação, cada abuso, cada provocação vai acumulando tensão. E quando Rambo explode, não parece exagero, parece consequência. Essa é a palavra que define o filme. Consequência. Consequência da guerra, consequência do trauma, consequência do orgulho. E aqui entra uma das camadas mais importantes, o transtorno de estresse pós-traumático. Hoje a gente fala de PTSD com naturalidade, mas em 1982 isso não era tema comum em blockbusters.
O roteiro, baseado no livro de David Morrell, coloca o trauma como elemento central. Rambo não reage porque quer, ele reage porque foi condicionado. O corpo dele foi treinado para sobreviver, a mente dele foi moldada para combate. E quando você pega alguém assim e coloca numa cela, provoca, agride, revive memórias de tortura, o resultado não é imprevisível, é trágico. Eu sempre digo que o primeiro Rambo é quase um estudo psicológico disfarçado de filme de ação, porque a violência aqui não é glamourizada, ela é incômoda, ela dói, diferente do que veríamos depois em Rambo. First Blood Part 2, onde o espetáculo vira protagonista, aqui o foco está na deterioração emocional. E existe uma ironia poderosa nisso tudo. Rambo é altamente treinado, condecorado, especialista em sobrevivência. Ele venceu guerras fora de casa, mas dentro do próprio país ele não consegue encontrar lugar. Isso é devastador. A presença do Coronel Trautman, interpretado por Richard Crenna, adiciona uma camada ainda mais interessante. Ele não é apenas mentor, ele é o único que realmente entende quem Rambo é. E, ao mesmo tempo, ele é parte do sistema que o criou. Existe ali um conflito silencioso. Trautman treinou aquela máquina, mas também se importa com o homem. E isso me leva a uma reflexão que sempre faço quando revejo o filme. Quem é realmente responsável pelo caos? O xerife? A polícia? O governo? Ou uma sociedade inteira que virou as costas? O filme deixa claro que o problema é maior do que indivíduos. É estrutural, é cultural, é coletivo. E vamos falar da floresta, porque aquelas sequências são simplesmente brilhantes. Não apenas pela ação, mas pela construção de tensão. Rambo não vira um exterminador, ele vira um fantasma. Ele conhece o terreno, entende a natureza, se mistura com o ambiente. Ele usa inteligência, não brutalidade gratuita. E o mais interessante, ele evita matar sempre que pode. Isso é fundamental, porque destrói completamente o argumento de que o filme é só violência. Não é. Ele poderia eliminar todos facilmente, mas escolhe incapacitar, humilhar, provar um ponto. Isso muda tudo. É como se ele estivesse dizendo, vocês não fazem ideia do que estão enfrentando. E realmente não fazem. A trilha de Jerry Goldsmith reforça essa dualidade. Há momentos de tensão quase sufocante, seguidos por melodias melancólicas. Não é uma trilha triunfal o tempo todo, é emocional, é introspectiva. E quando a história avança para o confronto final, o filme poderia facilmente cair no clichê, mas não cai, porque ele escolhe terminar não com vitória gloriosa, mas com desabafo, com vulnerabilidade. Aquela cena final, e quem viu sabe do que estou falando, é uma das mais humanas do cinema de ação. Stallone entrega ali uma performance que muita gente ignora. Existe dor real, existe frustração acumulada, existe a sensação de abandono. E isso é o que diferencia esse filme de quase todos os seus imitadores dos anos 80. A década foi marcada por exageros, explosões gigantes, vilões caricatos, patriotismo inflado. Mas o primeiro Rambo não entra totalmente nessa categoria. Ele está numa fronteira estranha entre crítica e espetáculo. E talvez seja justamente por isso que sua reputação tenha sido distorcida ao longo do tempo. Quando pensamos em Rambo hoje, pensamos no arquétipo que foi amplificado em Rambo III, e até no retorno brutal em Rambo. Mas o original é diferente. Ele é contido, ele é quase triste. E aqui vai uma opinião pessoal. Eu acho que o próprio sucesso da franquia acabou obscurecendo a força do primeiro filme. As sequências venderam a imagem do super soldado invencível, mas o primeiro mostra um homem quebrado. E essa diferença é essencial, porque quando a gente entende isso, a gente para de ver o filme como propaganda militar e começa a enxergar como crítica social. O filme questiona o que significa patriotismo, questiona o que significa apoiar soldados, questiona o que acontece depois que a guerra acaba. E existe uma imagem poderosa que sempre me marca. Tanto Rambo quanto os policiais usam bandeiras americanas em seus uniformes. Ambos acreditam estar certos. Ambos acreditam estar defendendo algo maior. Mas apenas um deles foi moldado diretamente pelo fogo da guerra. Isso cria uma tensão simbólica muito forte, e talvez seja por isso que mesmo décadas depois, o filme ainda conversa com o público, porque ele não fala apenas sobre Vietnã,
Ele fala sobre como tratamos aqueles que voltam de conflitos. Ele fala sobre orgulho institucional. Ele fala sobre identidade masculina. Aliás, essa questão da masculinidade é outro ponto fascinante. O filme não celebra o machismo cego. Pelo contrário, ele critica o orgulho excessivo do xerife. A masculinidade de Trautman é diferente, mais calma, mais experiente. Já Rambo está no meio, tentando entender quem ele é fora do campo de batalha. Isso é muito mais sofisticado do que muitos dão crédito. Então, quando alguém reduz Programado para Matar a um simples filme de ação oitentista, eu sinto que essa pessoa perdeu a camada mais importante. Porque ali existe comentário político, existe análise psicológica, existe drama humano. E é isso que me faz continuar revisitando essa obra. Porque, no fundo, não é sobre guerra, é sobre pertencimento. É sobre o que acontece quando um país cria um guerreiro e depois finge que ele não existe. E quanto mais eu penso nisso, mais percebo que o primeiro Rambo não é apenas o início de uma franquia. É um retrato de um momento histórico específico. E, ao mesmo tempo, assustadoramente atemporal. E talvez seja essa a verdadeira força do filme. Ele não envelheceu como caricatura. Ele envelheceu como alerta. Quanto mais eu revisito Rambo, Programado para Matar, mais eu percebo que o filme funciona quase como um espelho desconfortável. Não é só sobre um homem contra a polícia, é sobre um país confrontando aquilo que preferia esquecer. E isso, para um blockbuster de 1982, é algo ousado. A gente precisa lembrar do contexto. O Vietnã não era uma memória distante, era uma ferida recente. Muitos veteranos ainda estavam tentando se reintegrar. E o cinema americano da época começava a lidar com esse trauma de formas diferentes. Tivemos abordagens mais psicológicas, mais artísticas, mas o que faz Rambo, First Blood ser especial é que ele leva essa discussão para o grande público. Ele coloca o debate dentro de um filme de ação comercial. E isso é inteligente, porque o público entra esperando tensão, perseguição, adrenalina, e recebe também reflexão, recebe desconforto, recebe uma crítica que não grita slogans, mas que está ali, pulsando em cada cena. Eu gosto muito de observar como o roteiro trabalha a ideia de deslocamento. Rambo não pertence mais ao exército, mas também não pertence à vida civil. Ele está no limbo. E essa sensação é transmitida não apenas nos diálogos, mas na forma como ele se movimenta. Ele está sempre caminhando, sempre atravessando estradas, nunca se estabelecendo. Essa jornada inicial, quase silenciosa, já diz tudo. Ele procura um antigo companheiro e descobre que morreu vítima de câncer relacionado à guerra. Isso é devastador. Antes mesmo de qualquer confronto físico, o filme já estabelece uma perda profunda, e essa perda não é espetacularizada. Ela é tratada com simplicidade, com peso. Quando o conflito com a polícia começa, ele não surge como um grande embate ideológico. Ele nasce pequeno e cresce por orgulho. Isso é fascinante, porque o antagonismo não é sobre política externa, é sobre autoridade local, sobre controle, sobre quem manda naquele espaço. O xerife de Brian Dennehy não é corrupto. Ele é rígido, ele acredita na ordem, e na mente dele, Rambo representa desordem. Essa é a tragédia. Dois homens que acreditam estar certos, colidindo inevitavelmente. E aqui entra um ponto que sempre me chama a atenção. O filme não absolve completamente Rambo. Ele não é um santo incompreendido. Ele é instável. Ele é perigoso. Ele carrega violência dentro de si. Mas essa violência foi ensinada, foi incentivada. Foi recompensada no contexto da guerra. Fora desse contexto, ela vira problema. E isso é o cerne da crítica. O sistema cria soldados perfeitos para o campo de batalha, mas não oferece ferramentas para que eles voltem a ser cidadãos comuns. É como se o filme estivesse perguntando: o que acontece quando você transforma um homem em arma e depois exige que ele volte a ser apenas humano? A direção de Ted Kotcheff reforça essa tensão com escolhas visuais interessantes. A floresta não é apenas cenário, ela vira extensão do personagem. É ali que Rambo se sente no controle. É ali que ele entende as regras. A cidade, por outro lado, é claustrofóbica, burocrática, cheia de pequenas provocações. Existe uma sequência específica nas montanhas que eu considero uma aula de construção de suspense. Não é sobre explosões grandiosas, é sobre respiração, sobre som ambiente, sobre o medo crescendo lentamente. O espectador sente a vantagem estratégica de Rambo,
mas também sente o perigo constante. E o mais interessante é que mesmo quando ele domina a situação, não existe celebração exagerada. Existe tensão. Existe cansaço. A trilha de Jerry Goldsmith ajuda muito nisso. Ela não empurra o público para o entusiasmo patriótico. Ela cria a atmosfera. Em vários momentos, a música é quase melancólica, lembrando que estamos vendo um homem quebrado, não um herói sorridente. E falando em herói, é curioso como a imagem pública de Rambo foi transformada pelas sequências. Em Rambo, First Blood Part 2, a narrativa já assume outro tom. Ali, o personagem vira símbolo de revanche nacional. A guerra deixa de ser trauma e passa a ser espetáculo, e eu entendo o apelo disso dentro do clima da Guerra Fria. Mas é importante separar as coisas. O primeiro filme é quase anti-heróico. Ele questiona a ideia de vitória. Não existe triunfo no final. Existe desgaste, existe colapso emocional. A famosa cena de desabafo é um dos momentos mais vulneráveis da carreira de Sylvester Stallone. E eu sempre digo, quem acha que Stallone não sabe atuar, precisa rever essa cena com atenção. Existe ali uma crueza que não combina com a caricatura que o personagem se tornaria depois. Ele fala de abandono, de não conseguir emprego, de ser tratado como lixo. Aquilo dói porque é plausível. Não parece discurso escrito para ser épico, parece confissão. E talvez seja isso que mantém o filme relevante. Ele não é apenas produto do seu tempo, ele dialoga com questões que continuam atuais. A reintegração de veteranos, o tratamento psicológico, a dificuldade de adaptação, tudo isso ainda é tema de debate. Outro ponto que eu acho interessante é como o filme lida com masculinidade. Nos anos 80, o cinema de ação estava cheio de figuras hipermasculinas, quase indestrutíveis. Mas aqui existe fragilidade, existe vulnerabilidade, existe choro, e isso não enfraquece o personagem. Pelo contrário, humaniza. O Coronel Trautman, vivido por Richard Crenna, representa uma masculinidade diferente, mais contida, mais reflexiva. Ele entende as consequências do treinamento que ofereceu. Ele sabe que Rambo é perigoso, mas também sabe que ele foi moldado por ordens superiores. Essa dualidade é fascinante, porque o filme não aponta para um único culpado. Ele mostra uma cadeia de responsabilidades. E quando eu penso no impacto cultural de Rambo, eu vejo algo curioso. O nome virou adjetivo. Fulano é um Rambo, geralmente usado para descrever alguém exageradamente agressivo. Mas essa simplificação ignora a origem do personagem. O primeiro Rambo não quer guerra, ele quer ser deixado em paz, e essa diferença muda tudo. Ao longo dos anos, outras franquias de ação surgiram e redefiniram o gênero. Mas poucas tiveram essa base dramática tão forte logo no início. O sucesso comercial abriu portas para continuações cada vez maiores, mais barulhentas, mais grandiosas, mas nenhuma conseguiu capturar exatamente o mesmo equilíbrio entre crítica social e entretenimento. E eu sempre fico imaginando como o filme teria sido recebido se terminasse como no livro original, onde Rambo morre. A decisão de mantê-lo vivo foi estratégica, claro, mas também mudou o destino do personagem. Permitiu que ele fosse transformado em mito. Ainda assim, o primeiro capítulo permanece único. Ele é quase um acidente histórico dentro do próprio gênero. Um filme de ação que se atreveu a ser introspectivo. Um blockbuster que teve coragem de ser triste. E é por isso que, quando eu volto a assistir, eu não vejo apenas perseguições e armadilhas. Eu vejo um retrato de deslocamento. Vejo um homem que sobreviveu à guerra, mas não sabe sobreviver à paz. E talvez essa seja a maior ironia de todas. Porque no campo de batalha, ele era necessário, mas em casa, ele virou incômodo. E essa é uma reflexão que continua ecoando muito além dos créditos finais. Existe uma coisa que sempre me pega quando eu revisito Rambo, Programado para Matar. A sensação de que estamos assistindo ao nascimento de um mito, sem que o filme tenha a menor intenção de criar um mito. E isso é fascinante, porque quando pensamos hoje em Rambo, First Blood, pensamos na franquia, no legado, na figura icônica com a bandana vermelha. Mas o primeiro filme não foi feito com essa grandiosidade em mente. Ele é quase íntimo. E talvez seja justamente essa falta de pretensão épica que o torna tão poderoso. Se você observar com atenção, o filme tem uma escala relativamente pequena. Não estamos falando de guerra global, nem de conspirações internacionais. Estamos falando de uma cidade pequena, uma delegacia, uma floresta. O conflito é local. E mesmo assim, ele parece enorme. Porque o que está em jogo não é território.
é dignidade. Eu gosto muito de pensar que o verdadeiro antagonista do filme não é o xerife, nem a polícia. É a incompreensão, é a incapacidade de enxergar o outro além da aparência. O personagem de Brian Dennehy é quase trágico nesse sentido. Ele poderia ter encerrado tudo no começo, com uma simples escolha diferente, mas o orgulho fala mais alto, e orgulho é um dos motores mais destrutivos que existem. O interessante é que o filme nunca transforma esse orgulho em caricatura. Ele é retratado como algo humano, falho, mas humano, e isso deixa tudo mais real. A direção de Ted Kotcheff é fundamental aqui. Ele não conduz a narrativa como um espetáculo exagerado. Ele deixa as cenas respirarem. Ele cria tensão no silêncio, no olhar, no ambiente. Existe uma crueza visual que impede o filme de virar fantasia completa. E aí entra a floresta novamente, quase como personagem. Ela não é apenas cenário de ação, ela é refúgio. Ela representa o único espaço onde Rambo entende as regras. No meio da natureza, ele não é o estranho, ele é o especialista. É quase como se a guerra tivesse deixado nele uma marca que só encontra coerência naquele ambiente hostil. Isso cria um contraste poderoso com a cidade. A cidade é burocrática, cheia de normas, cheia de pequenas humilhações. A floresta é brutal, mas honesta. E essa dualidade é muito simbólica. Outro ponto que eu sempre reflito é sobre como o filme trabalha o conceito de herói. Nos anos 80, o cinema americano estava começando a abraçar figuras de ação maiores que a vida. Mas aqui, o herói não quer ser herói. Ele não busca reconhecimento. Ele não quer salvar o dia. Ele só quer sobreviver e, acima de tudo, ser respeitado. E isso muda completamente a leitura da história. Porque quando a violência acontece, ela não é glorificada. Ela é inevitável, e isso é algo que diferencia muito o primeiro filme das continuações como Rambo, First Blood Part 2. Lá, a narrativa já abraça o espetáculo de forma aberta. Aqui ainda existe ambiguidade moral. Eu acho interessante como, com o passar do tempo, o nome Rambo virou quase um rótulo para exagero militarista. Mas se você olhar friamente para o primeiro filme, ele é quase uma crítica a esse tipo de postura. Ele mostra o custo psicológico da guerra, mostra o isolamento, mostra a dificuldade de adaptação. E vamos falar de Sylvester Stallone por um momento. Existe uma tendência de subestimar o trabalho dele como ator, mas aqui ele faz algo muito difícil. Ele transmite emoção contida. Ele fala pouco, mas carrega o peso nos olhos, na postura, na respiração. Ele usa o físico não apenas como força, mas como barreira emocional. E quando essa barreira quebra, o impacto é enorme. A cena final é frequentemente citada como um dos momentos mais fortes da carreira dele, e com razão, porque ali não existe heroísmo, existe exaustão, existe desespero, existe a confissão de alguém que foi treinado para matar, mas nunca para viver depois disso. A presença de Richard Crenna como Trautman reforça essa dimensão trágica. Ele é quase uma figura paterna. Ele entende o que criou, e ao mesmo tempo, ele representa a instituição que moldou Rambo. Existe um peso silencioso na forma como ele observa tudo se desenrolar. Eu gosto de pensar que Trautman é o único personagem que realmente enxerga Rambo como ser humano completo. Para os policiais, ele é ameaça. Para o sistema, ele foi ferramenta. Para Trautman, ele ainda é soldado, mas também é homem, e isso adiciona profundidade à narrativa. Outro detalhe, que muitas vezes passa despercebido, é como o filme evita transformar os policiais em monstros absolutos. Eles cometem abusos, sim, mas o filme não os pinta como sádicos e reais. Isso deixa o conflito mais desconfortável, porque nos obriga a reconhecer que situações trágicas podem nascer de decisões comuns. Essa nuance é rara em filmes de ação da época. Quando penso na influência cultural do filme, percebo que ele abriu portas para toda uma geração de histórias sobre veteranos traumatizados. Mas poucas conseguiram manter esse equilíbrio entre ação e drama. Muitas copiaram a superfície, a faca, a bandana, a postura, mas ignoraram o coração da história. E talvez seja por isso que o primeiro filme continue sendo o mais respeitado da franquia. Enquanto Rambo III e outros capítulos apostam na escala internacional, no conflito ideológico explícito, o original permanece pessoal, e histórias pessoais tendem a envelhecer melhor. Eu também acho interessante como o filme dialoga com a ideia de patriotismo.
Ele não ataca o país diretamente. Ele questiona comportamentos, questiona atitudes, questiona o contraste entre o discurso de apoio aos soldados e a prática real de acolhimento. E isso é poderoso, porque mostra que amar um país não é apenas exibir bandeiras, é cuidar das pessoas que ele envia para a guerra. Quanto mais eu analiso, mais percebo que Programado para Matar funciona quase como uma tragédia moderna. O protagonista tem habilidades extraordinárias, mas carrega uma falha trágica, não exatamente dele, mas imposta a ele. Ele é incapaz de se encaixar, e essa incapacidade gera o conflito. E o mais curioso é que, apesar de toda a tensão, o filme termina de forma quase silenciosa. Não há celebração grandiosa. Não há vitória com fogos de artifício. Existe apenas o reconhecimento de que algo quebrou, e talvez isso seja o que torna essa obra tão especial. Porque no fim das contas, não é sobre quantos inimigos ele derrota, é sobre o fato de que ele nunca deveria ter precisado lutar ali. E essa reflexão continua ecoando muito depois que a tela escurece. Existe algo que eu sempre digo quando alguém me pergunta por que o primeiro Rambo é tão diferente do resto da franquia. Porque ele ainda estava tentando sentir antes de impressionar. Em Rambo, First Blood, a prioridade não era criar um ícone invencível, mas explorar uma ferida aberta. E isso muda completamente a energia do filme. Quando eu reassisto hoje, décadas depois, percebo como ele é quase contido demais para a reputação que carrega. Ele não grita o tempo todo, ele observa. Ele constrói. Ele deixa a atenção crescer devagar, como se estivesse respeitando o peso emocional do que está contando. E vamos falar de uma coisa que raramente recebe atenção suficiente: o ritmo. O filme não começa com explosões. Ele começa com caminhada, estrada, silêncio. Um homem sozinho atravessando um país que já não parece reconhecê-lo. Esse início é fundamental. Porque antes de qualquer confronto, o filme já estabelece isolamento. Isolamento físico, isolamento emocional, isolamento social. E isso é poderoso. A performance de Sylvester Stallone aqui é construída muito mais com presença do que com fala. Ele praticamente carrega a primeira parte do filme nos ombros, usando o corpo como linguagem. O olhar baixo, a postura defensiva, a maneira como responde pouco e observa muito. Ele não precisa explicar que está deslocado, a gente sente. E quando o conflito começa, ele não parece heróico, ele parece inevitável. O personagem do xerife, vivido por Brian Dennehy, é um estudo interessante sobre autoridade. Ele não acorda naquele dia querendo criar uma guerra. Ele só quer manter sua cidade organizada. Mas o que é organização para ele? É excluir o que parece diferente. É afastar o que não se encaixa. E isso me faz pensar como o filme é, no fundo, sobre pertencimento. Rambo não está tentando dominar nada. Ele só está tentando existir. E isso já é demais para aquele ambiente. A escalada do conflito é um exemplo brilhante de como pequenas decisões erradas podem virar catástrofe. Cada humilhação, cada abuso, cada gesto de força desnecessária alimenta uma reação maior. E quando Rambo finalmente reage, não parece desproporcional, parece consequência acumulada. A direção de Ted Kotcheff mantém tudo grounded, pé no chão. Mesmo nas cenas mais intensas, existe uma sensação de realidade. Não há superpoderes, não há física impossível. O que existe é treinamento, estratégia e instinto de sobrevivência. E isso é outro ponto que diferencia o primeiro filme das continuações como Rambo, First Blood Part 2. Lá, Rambo vira quase uma força da natureza mítica. Aqui, ele ainda é humano. Ele se machuca, ele sangra, ele sofre. Aliás, o título original, First Blood, é extremamente simbólico. Não é sobre vitória. É sobre quem começou, quem cruzou a linha primeiro. E o filme deixa claro que Rambo não foi o agressor inicial. Ele foi provocado, pressionado, empurrado para um canto. E isso muda toda a leitura moral da história. Existe também uma camada interessante sobre orgulho masculino. O xerife não aceita recuar. Rambo não aceita ser humilhado. Trautman, interpretado por Richard Crenna, é talvez o único que tenta mediar com racionalidade. Ele entende que aquela situação não é simples. Ele sabe do que Rambo é capaz, mas também sabe que aquilo poderia ter sido evitado.
Trautmann é quase a voz da consciência institucional. Ele representa o sistema que criou Rambo, mas também reconhece suas falhas. Existe algo melancólico na forma como ele observa o caos. É como um criador vendo sua criação ser mal interpretada. E quando a narrativa chega ao clímax, o que mais me impressiona não é a destruição material, é o colapso emocional, porque ali o filme abandona qualquer tentativa de glamourizar violência. Ele expõe o trauma cru, expõe a solidão, expõe o sentimento de abandono. É uma cena que redefine tudo o que vimos antes. E talvez seja por isso que, apesar das sequências cada vez mais explosivas, como Rambo 3, o primeiro capítulo continue sendo o mais respeitado criticamente. Ele tem alma, ele tem propósito além do espetáculo. Eu também acho interessante como o filme envelheceu. Em uma época onde discutimos saúde mental com mais abertura, onde falamos de PTSD com mais consciência, o filme parece até à frente do seu tempo. Ele tratou dessas questões antes de se tornarem pauta comum no cinema comercial. Isso é muito diferente. Outro detalhe que sempre me chama a atenção é como a violência é coreografada. Ela não é estilizada demais. Ela é funcional. Cada movimento de Rambo tem propósito, cada armadilha é estratégica. Isso torna as cenas mais tensas, porque parecem plausíveis. E quando comparo com o retorno brutal em Rambo, onde a violência é explícita e gráfica, percebo o quanto o primeiro filme ainda mantinha certa contenção. Ele sugeria mais do que mostrava. Ele impactava pelo contexto, não apenas pelo choque visual. No fim das contas, Programado para Matar é quase uma história sobre falha de comunicação em escala trágica. Um homem que precisava de compreensão encontra hostilidade. Uma autoridade que poderia escolher empatia, escolhe confronto. E o resultado é inevitável. E é isso que faz o filme continuar relevante. Porque não importa a década, não importa o conflito específico, a questão do pertencimento, do trauma, do orgulho mal direcionado, tudo isso continua atual. Quando eu penso em Rambo hoje, eu tento sempre separar o mito da origem. Porque antes da bandana virar símbolo pop, antes das sequências transformarem o personagem em ícone de guerra, existia apenas um homem tentando sobreviver à própria história. E talvez seja essa simplicidade emocional que mantém o primeiro filme tão forte. Ele não precisava ser gigante, ele precisava ser honesto, e na minha opinião, ele conseguiu. Tem um ponto que eu sempre gosto de aprofundar quando falo de Rambo: First Blood. A ideia de que esse filme é, acima de tudo, uma história sobre identidade perdida. Não é só sobre um veterano sendo maltratado, é sobre um homem que já não sabe mais quem é fora da guerra. E isso, pra mim, é o coração da obra. A guerra deu a Rambo um propósito claro: missão, objetivo, hierarquia, inimigo definido. Quando ele volta para casa, nada disso existe. Não há missão, não há comando. Não há clareza, só silêncio, só estrada, só vazio. E esse vazio é quase mais assustador do que qualquer selva. O que me impressiona é como o filme consegue transmitir essa sensação sem precisar explicar demais. A atuação de Sylvester Stallone é construída na economia. Ele fala pouco, reage pouco, mas cada gesto carrega tensão acumulada. É como se ele estivesse sempre à beira de algo, não necessariamente violência, mas colapso. E aí vem o confronto com a autoridade local. O xerife, vivido por Brian Dennehy, representa uma América que quer ordem, estabilidade, previsibilidade. Ele olha para Rambo e vê instabilidade, vê ameaça, vê algo que não entende. E quando não entendemos algo, muitas vezes reagimos com controle. Essa dinâmica é brilhante porque ela não é exagerada, ela é plausível. Quantas vezes conflitos grandes começam por pequenas demonstrações de poder, um comentário atravessado, uma atitude desnecessária, um gesto de superioridade? O filme mostra como orgulho e trauma são uma combinação explosiva. Outro elemento que eu acho essencial é como a narrativa transforma a floresta em um espaço simbólico. Na cidade, Rambo é marginalizado. Na floresta, ele é mestre. Isso não é apenas uma escolha prática de roteiro, é quase metafórico. O ambiente selvagem faz sentido para ele porque foi ali que ele aprendeu a sobreviver. A natureza não julga, a natureza não pergunta de onde você veio, ela apenas exige adaptação, e Rambo sabe se adaptar. A direção de Ted Kotcheff valoriza muito essa transição. Quando Rambo entra na mata, o filme muda de ritmo. A câmera acompanha com mais tensão. O som ambiente ganha destaque. Cada passo parece carregado de estratégia. Não é só ação, é sobrevivência calculada.
E o mais interessante é que ele evita matar sempre que possível. Isso é fundamental, porque desmonta completamente a ideia de que o filme é um festival de carnificina. O número real de mortes é baixo. O impacto emocional, porém, é altíssimo. Quando comparo isso com as continuações como Rambo, First Blood Part 2, fica claro o quanto o tom mudou depois. Lá, o espetáculo domina. Aqui, a tensão psicológica ainda é prioridade. E isso não é uma crítica às sequências. Elas funcionam dentro da proposta delas. Mas é importante entender que o DNA original é muito mais dramático do que explosivo. Eu também gosto de analisar o papel do Coronel Trautman, interpretado por Richard Crenna. Ele é quase uma ponte entre dois mundos. Ele entende a lógica militar, mas também reconhece que Rambo não é simplesmente um soldado em missão. Ele é alguém à deriva. Existe um momento em que Trautman praticamente admite que Rambo é produto do treinamento que recebeu. Isso é uma admissão poderosa. É como se o filme dissesse: não adianta criar máquinas perfeitas para a guerra e depois esperar que elas funcionem como cidadãos comuns, sem suporte. Essa crítica institucional é sutil, mas presente. E o que mais me chama a atenção é que o filme não escolhe lados de forma simplista. Ele não transforma Rambo em santo, nem o xerife em demônio absoluto. Ele mostra duas visões de mundo colidindo, mostra falhas humanas, mostra decisões erradas. Isso dá maturidade à narrativa. Outra camada interessante é a questão da masculinidade. Nos anos 80, o cinema estava mergulhando numa estética hipermasculina, mas aqui existe vulnerabilidade, existe dor, existe fragilidade emocional. Quando Rambo finalmente desaba, aquilo não diminui o personagem. Pelo contrário, o torna mais real. E Stallone entrega ali uma performance que merece muito mais reconhecimento do que costuma receber. A emoção não parece fabricada, parece acumulada, parece verdadeira. Eu sempre digo que essa cena final redefine o filme inteiro, porque ela revela que toda aquela resistência, toda aquela força era também uma armadura emocional. E quando essa armadura quebra, vemos o homem por trás do mito. E talvez seja exatamente isso que diferencia o primeiro capítulo de Rambo III, ou até do retorno mais brutal em Rambo. Nos outros filmes, o mito está consolidado. Aqui, ele ainda é humano demais. Eu também acho interessante como o filme envelheceu. Em uma época onde discutimos saúde mental com mais abertura, onde falamos de PTSD com mais consciência, o filme parece até à frente do seu tempo. Ele tratou dessas questões antes de se tornarem pauta comum no cinema comercial. E não de forma didática, de forma orgânica. Rambo não faz discursos políticos elaborados, ele não cita estatísticas, ele simplesmente existe como consequência viva de decisões políticas maiores. E isso é muito mais impactante do que qualquer fala inflamável. Existe uma crítica social silenciosa permeando cada ato. A crítica ao abandono dos veteranos, a hipocrisia de exaltar soldados na guerra e ignorá-los na paz, a superficialidade do patriotismo performático. E quanto mais eu penso nisso, mais percebo que o filme não é anti-América. Ele é anti-hipocrisia. Ele não ataca o conceito de país. Ele questiona o tratamento dado às pessoas que o defenderam. Existe também um comentário silencioso sobre patriotismo. Tanto Rambo quanto os policiais carregam símbolos nacionais. Ambos acreditam estar defendendo algo maior, mas o filme questiona o que significa realmente apoiar alguém que lutou por você. É fácil celebrar soldados enquanto estão no campo de batalha. Mais difícil é acolhê-los quando voltam quebrados. E é nesse ponto que o filme continua atual. Porque ele não é apenas sobre Vietnã. Ele é sobre qualquer sociedade que envia jovens para conflitos e depois não sabe lidar com as consequências psicológicas e sociais disso. Quanto mais eu penso sobre Programado para Matar, mais percebo que ele funciona quase como uma tragédia moderna. Não há vilão definitivo, não há vitória clara. Existe uma sequência de decisões mal conduzidas que levam a um inevitável colapso. E o mais impressionante é que tudo poderia ter sido evitado. Bastava um pouco de empatia, bastava uma conversa diferente, bastava menos orgulho. Mas aí, não teríamos filme. E talvez não teríamos um dos estudos de personagem mais interessantes do cinema de ação. No fim das contas, o que fica para mim não são as armadilhas, nem as perseguições. O que fica é a imagem de um homem tentando encontrar lugar num mundo que já seguiu em frente sem ele.
e essa sensação de deslocamento é algo que atravessa gerações. É por isso que, décadas depois, ainda estamos falando sobre esse filme, não apenas como entretenimento, mas como reflexão. Porque antes de ser um ícone da cultura pop, Rambo foi, e no primeiro filme ainda é, um homem perdido tentando sobreviver à própria história. Se tem uma coisa que eu aprendi revisitando Rambo, First Blood, ao longo dos anos, é que ele é um filme sobre consequências emocionais, disfarçado de thriller de perseguição. E quanto mais eu assisto, mais percebo que a ação é quase um sintoma, não a causa. Porque pense comigo, nada daquilo precisaria acontecer. Não havia missão secreta, não havia ameaça terrorista, não havia guerra declarada. Havia apenas um homem caminhando por uma estrada, e isso, por si só, já é uma escolha narrativa muito forte. O conflito nasce do cotidiano, e é exatamente isso que torna tudo tão perturbador. A presença de Sylvester Stallone como Rambo é fundamental para essa construção. Ele não interpreta o personagem como alguém constantemente em fúria. Pelo contrário, ele começa contido, quase retraído. E essa contenção é que torna a explosão posterior tão impactante, porque não parece algo gratuito, parece acumulado. Eu gosto muito de analisar como o filme constrói tensão sem depender de grandes discursos. A humilhação inicial na delegacia é desconfortável, não é exagerada, não é estilizada demais. É crua, é física e, principalmente, é psicológica. Aquilo reacende memórias. Aquilo toca em traumas que nunca foram resolvidos. E aqui entra um detalhe que muita gente ignora. O filme fala de estresse pós-traumático antes disso virar pauta comum no cinema comercial. Ele não usa termos técnicos, mas deixa claro que Rambo carrega algo não resolvido dentro de si. Ele não está simplesmente reagindo ao presente, ele está reagindo ao passado. O xerife interpretado por Brian Dennehy funciona quase como um catalisador involuntário. Ele não entende o que está despertando. Ele vê desobediência onde existe trauma, vê ameaça onde existe defesa, e o orgulho impede qualquer recuo. Essa colisão de perspectivas é o que move a narrativa. E quando Rambo foge para a floresta, algo curioso acontece. O filme muda de atmosfera. A cidade era opressiva. A floresta é aberta, mas perigosa. Só que, paradoxalmente, ali ele parece mais confortável. É como se o ambiente hostil fosse mais familiar do que o civilizado. A direção de Ted Kotcheff valoriza muito isso. As sequências na mata têm uma energia diferente. O uso do silêncio, dos sons naturais, da geografia do terreno, cria uma tensão quase primitiva. Não é só perseguição, é estratégia. É inteligência aplicada à sobrevivência. E isso é algo que eu sempre ressalto. Rambo não é retratado como um brutamontes irracional. Ele é disciplinado. Ele calcula. Ele evita matar quando pode. O número real de mortes no filme é surpreendentemente baixo, especialmente se comparado às continuações como Rambo, First Blood Part 2. Aqui, cada confronto tem peso. Essa escolha narrativa mantém o filme ancorado na realidade. Outra camada que me chama muita atenção é a crítica implícita ao sistema. Rambo não é apenas alvo de policiais locais. Ele é resultado de uma engrenagem maior. Ele foi treinado, moldado, condicionado. E quando o sistema que o criou não sabe como lidar com ele fora da guerra, o problema deixa de ser individual. O Coronel Trautman, vivido por Richard Crenna, representa exatamente essa engrenagem. Ele entende o que está acontecendo. Ele sabe do que Rambo é capaz, mas também sabe que aquilo não é simplesmente rebeldia, é consequência. Existe algo quase trágico na relação entre os dois. Trautman criou um soldado perfeito para o campo de batalha, mas não existe manual para transformar esse soldado novamente em civil. E o filme deixa essa falha institucional muito clara, sem precisar de discursos políticos explícitos. Eu também gosto de refletir sobre como o filme dialoga com a masculinidade da época. Nos anos 80, o cinema estava começando a abraçar figuras hipermasculinas como padrão de ação. Mas aqui existe fragilidade emocional, existe choro, existe vulnerabilidade. Isso é raro. Quando Rambo finalmente desaba, não é fraqueza, é humanidade.
E Stallone entrega esse momento com uma intensidade que, honestamente, deveria ser mais reconhecida. Ele não está interpretando um super-herói, ele está interpretando um homem exausto. Exausto de lutar, exausto de não ser compreendido, exausto de carregar algo que ninguém vê. E talvez seja por isso que o primeiro filme envelheceu melhor do que muitos de seus imitadores. Ele não depende apenas de espetáculo, ele depende de emoção. Se a gente olhar para o que veio depois, como Rambo III, percebemos uma mudança clara de foco. A escala aumenta, a geopolítica entra em cena, o personagem vira símbolo de poder militar, mas no primeiro capítulo ele ainda é símbolo de abandono. Eu também acho interessante como o filme envelheceu. Em uma época onde discutimos saúde mental com mais abertura, onde falamos de PTSD com mais consciência, o filme parece até à frente do seu tempo. Ele tratou dessas questões antes de se tornarem pauta comum no cinema comercial. E não de forma didática, de forma orgânica. Rambo não faz discursos políticos elaborados, ele não cita estatísticas, ele simplesmente existe como consequência viva de decisões políticas maiores. E isso é muito mais impactante do que qualquer fala inflamável. Existe uma crítica social silenciosa permeando cada ato, a crítica ao abandono dos veteranos, a hipocrisia de exaltar soldados na guerra e ignorá-los na paz, a superficialidade do patriotismo performático. E quanto mais eu penso nisso, mais percebo que o filme não é anti-América. Ele é anti-hipocrisia. Ele não ataca o conceito de país. Ele questiona o tratamento dado às pessoas que o defenderam. E essa diferença é fundamental. Outra coisa que eu sempre observo é como o filme questiona o patriotismo performático. Os personagens usam bandeiras, falam de ordem, falam de dever, mas quando surge a oportunidade de realmente apoiar alguém que serviu ao país, a reação é rejeição. Isso é uma crítica forte, mesmo que sutil. E quanto mais eu penso nisso, mais percebo que Programado para Matar não é anti-guerra no sentido tradicional. Ele é anti-hipocrisia. Ele não condena soldados. Ele condena o descaso. No fim das contas, o filme é quase um estudo sobre como a falta de empatia pode gerar violência. Se alguém tivesse parado para ouvir Rambo, talvez nada daquilo tivesse acontecido. Mas ninguém quis ouvir. E quando você ignora a dor de alguém treinado para sobreviver a extremos, o resultado pode ser explosivo. E é essa tragédia inevitável que torna o filme tão poderoso, porque ele não termina com celebração. Ele termina com cansaço, com reconhecimento tardio, com a sensação de que algo poderia ter sido diferente. E talvez seja isso que faz o primeiro Rambo continuar relevante. Ele não é apenas sobre tiros e perseguições. Ele é sobre o custo humano de decisões mal conduzidas. Antes de virar mito, antes de virar caricatura cultural, Rambo foi um homem perdido tentando entender onde ainda cabia. E essa pergunta, onde eu pertenço, continua ecoando muito além de 1982. Quanto mais eu avanço nessa conversa sobre Rambo, First Blood, mas eu percebo que estamos falando de um filme que foi mal compreendido pela própria cultura que o transformou em ícone. Porque o que nasceu como um drama sobre deslocamento acabou virando sinônimo de exagero bélico. E essa transformação é quase irônica. Se você parar para pensar, o primeiro Rambo é praticamente um antifilme de guerra. A guerra nunca aparece diretamente, mas está em todos os lugares. Está na mente do personagem. Está nas reações involuntárias, está nos gatilhos emocionais. O Vietnã não é cenário, é fantasma. E é curioso como o filme constrói esse fantasma sem precisar mostrar campos de batalha o tempo inteiro. Basta um detalhe, um som metálico, um gesto brusco, uma memória invadindo o presente. A atuação de Sylvester Stallone trabalha muito nessa linha. Ele não precisa verbalizar trauma o tempo todo. Ele carrega no corpo. Existe algo quase documental na forma como ele interpreta o desconforto. A postura rígida, o olhar sempre avaliando rotas de fuga, a sensação constante de alerta. Ele nunca parece relaxado, e isso diz mais do que qualquer monólogo explicativo. O mais interessante é que o conflito principal não nasce da guerra, mas da incapacidade de lidar com quem voltou dela. O xerife vivido por Brian Dennehy não tem interesse em entender o passado de Rambo. Para ele, o presente basta, e no presente ele vê apenas alguém que não se encaixa no padrão da cidade. Essa tensão entre passado e presente é o motor do filme, e eu acho fascinante como a direção de Ted Kotcheff
escolhe não romantizar esse embate. Não há câmera lenta glorificando violência gratuita. Não há trilha triunfal celebrando destruição. O que existe é peso. Cada explosão parece consequência, não espetáculo. A floresta, novamente, funciona como metáfora. Ela é o único lugar onde Rambo não é julgado por aparência ou comportamento social. Ali, ele é definido por habilidade, e habilidade ele tem de sobra, não porque seja super-humano, mas porque foi treinado para sobreviver em condições extremas. E isso levanta uma questão incômoda. Se alguém é treinado para agir sob ameaça constante, como desligar esse mecanismo depois? O filme nunca oferece respostas simples. Ele apenas mostra o que acontece quando esse mecanismo é ativado no lugar errado. Outra coisa que me chama a atenção é como o filme evita simplificações políticas óbvias. Ele não coloca discursos inflamados na boca dos personagens. Ele não transforma Rambo em símbolo partidário. Ele mostra falhas humanas dentro de um sistema maior. O Coronel Trautman, interpretado por Richard Crenna, é a personificação dessa ambiguidade. Ele reconhece a eficiência do soldado, mas também entende o peso da responsabilidade. Existe quase uma culpa silenciosa na forma como ele observa a situação, como se soubesse que parte daquilo é consequência direta de decisões tomadas anos antes. E aqui eu sempre gosto de provocar uma reflexão. O verdadeiro conflito não é entre Rambo e a polícia, é entre Rambo e o país que o treinou. A polícia apenas representa a face local desse desencontro maior. Quando a franquia avança para capítulos como Rambo, First Blood Part 2, o personagem passa a agir em conflitos externos novamente. A guerra volta a ser cenário físico, mas no primeiro filme, o campo de batalha é interno. É psicológico, é social. Isso faz toda a diferença. Eu também acho interessante como o filme trabalha o silêncio. Muitos momentos importantes acontecem sem diálogo. Apenas respiração, ambiente, tensão crescente. Isso exige confiança na narrativa, exige confiança na performance, e Stallone entrega. Existe uma cena específica no final. Aquele colapso emocional que redefine tudo. Até ali, Rambo parece inabalável, mas quando ele finalmente verbaliza o que sente, percebemos que toda aquela força era também defesa. Defesa contra abandono, contra a humilhação, contra a invisibilidade. E esse momento humaniza completamente o personagem. É por isso que eu sempre digo, antes de virar arquétipo de ação, Rambo foi personagem trágico. Ele não é movido por vingança ideológica. Ele é movido por dor acumulada. E isso é algo que muitos filmes de ação posteriores tentaram imitar superficialmente, mas raramente conseguiram capturar com a mesma honestidade. Outro ponto que vale destacar é o impacto cultural. O nome Rambo virou adjetivo, virou caricatura, virou símbolo de agressividade desmedida. Mas quem revisita o primeiro filme percebe que essa imagem foi construída principalmente pelas continuações como Rambo III e até pelo retorno mais gráfico em Rambo. O original ainda estava enraizado em drama, e talvez seja exatamente essa raiz dramática que faz o filme resistir ao tempo, porque ele fala de algo universal, a dificuldade de reintegração, o sentimento de não pertencimento, a sensação de que o mundo seguiu em frente enquanto você ficou preso em memórias que ninguém mais quer revisitar. Quanto mais eu penso nisso, mais vejo Programado para Matar como um estudo sobre invisibilidade social. Rambo não é odiado por todos. Ele é ignorado, descartado, empurrado para fora. E essa exclusão silenciosa é tão violenta quanto qualquer confronto físico. No fim das contas, o filme não celebra a guerra. Ele mostra que guerra deixa resíduos, resíduos emocionais, resíduos sociais, resíduos institucionais. E talvez seja por isso que, mesmo após tantas sequências, reinterpretações e debates políticos, o primeiro capítulo continua sendo o mais forte, porque ele não precisava de escala global, ele precisava de verdade emocional. E essa verdade ainda ecoa. Se existe uma conclusão inevitável depois de revisitar tantas camadas de Rambo, First Blood, é que ele nunca foi realmente sobre violência. Foi sobre reação. Reação ao abandono. Reação à humilhação. Reação ao silêncio imposto a quem voltou da guerra diferente do que partiu. E talvez seja por isso que o filme continua relevante décadas depois. O que começou como a história de um homem caminhando por uma estrada se transforma numa espécie de tragédia moderna. Não porque o protagonista seja perfeito, não porque os antagonistas sejam monstruosos, mas porque ninguém consegue parar a tempo.
Ninguém consegue quebrar o ciclo antes que ele escale. A atuação de Sylvester Stallone é o eixo central dessa tragédia. Ele constrói Rambo como alguém constantemente em estado de alerta, não por agressividade gratuita, mas por condicionamento. Ele não está procurando guerra, ele está tentando evitar vulnerabilidade. E quando se sente encurralado, responde da única forma que aprendeu a sobreviver. Isso é profundamente triste. O xerife interpretado por Brian Dennehy não é um vilão caricatural. Ele é orgulhoso, territorial, convencido de que está defendendo sua cidade. E justamente por acreditar estar certo, ele não recua. Essa convicção cega é o que transforma um conflito pequeno em algo incontrolável. O filme poderia facilmente ter escolhido exagerar esse antagonismo, mas não faz isso. E essa escolha é essencial para manter a história ancorada na realidade. A direção de Ted Kotcheff reforça esse realismo ao evitar glamourizar o caos. Mesmo nas cenas mais intensas, existe peso, existe consequência, não há celebração. Há desgaste, e quando o Coronel Trautman, vivido por Richard Crenna, entra em cena, o filme ganha uma dimensão quase institucional. Ele representa o sistema que treinou Rambo, que o moldou para a guerra, mas que não ofereceu o mesmo cuidado para a reintegração. Há uma melancolia silenciosa na forma como ele observa tudo desmoronar. Trautman entende algo que os outros personagens não entendem. Rambo não é o problema isolado. Ele é o resultado. E essa é talvez a mensagem mais poderosa do filme. Quando a franquia evolui para capítulos como Rambo, First Blood Part 2 e Rambo III, a narrativa desloca o foco para confrontos externos, geopolíticos e ideológicos. O personagem vira símbolo de força militar americana, vira fantasia de poder, e essas continuações têm seu valor dentro desse registro. Mas o primeiro filme permanece diferente. Ele é íntimo, ele é contido, ele é desconfortável. E talvez seja exatamente por isso que envelheceu melhor do que muitos blockbusters da mesma época. Existe também algo quase profético na forma como o filme aborda saúde mental, sem transformar isso em discurso pedagógico. Ele mostra em vez de explicar. Mostra o que acontece quando o trauma não tratado encontra provocação constante. Mostra como o orgulho institucional pode ser tão destrutivo quanto violência direta. E o momento final, aquele colapso emocional, redefine completamente a imagem que o público tinha construído até ali. Rambo deixa de ser figura ameaçadora e se torna algo muito mais humano. Alguém quebrado, tentando fazer sentido do próprio sofrimento. É uma cena que desmonta o mito antes mesmo que o mito se consolide culturalmente. Com o passar dos anos, o nome Rambo virou sinônimo de agressividade extrema, virou caricatura, virou referência pop. Mas quem retorna ao primeiro filme encontra algo muito mais complexo. Um estudo sobre pertencimento, identidade e consequências sociais da guerra. No fundo, o que torna Programado para Matar tão poderoso não são as armadilhas na floresta ou as perseguições. É a pergunta silenciosa que atravessa toda a narrativa. O que acontece com quem é treinado para a guerra quando a guerra acaba? E talvez a resposta mais honesta que o filme oferece seja: depende de como a sociedade escolhe recebê-lo de volta. Se houver escuta, a chance de reconstrução. Se houver desprezo, a ruptura. E essa escolha não é apenas dos personagens na tela, é coletiva. Por isso, décadas depois, ainda falamos sobre esse filme não apenas como um clássico de ação, mas como uma obra que capturou um sentimento histórico específico e, ao mesmo tempo, universal. Antes da bandana virar símbolo, antes das metralhadoras infinitas, antes do mito, havia um homem caminhando sozinho por uma estrada, tentando descobrir se ainda existia um lugar para ele. E talvez seja essa imagem simples, quase silenciosa, que continue ecoando mais forte do que qualquer explosão. Chegar ao fim dessa reflexão sobre Rambo, First Blood quase parece simbólico, porque o próprio filme termina com algo que não é exatamente um encerramento, é mais uma pausa. Não existe sensação de vitória, não existe catarse tradicional. O que existe é exaustão. E isso é raro em um filme que, culturalmente, acabou sendo rotulado como ação explosiva. Se olharmos para a jornada completa, percebemos que o arco de Rambo não é de conquista, mas de exposição. Ao longo da narrativa, camada por camada, ele é pressionado até que aquilo que estava contido venha à tona. E quando finalmente vem, não é glorioso, é doloroso.
A performance de Sylvester Stallone ganha uma dimensão ainda maior quando observamos a franquia como um todo. Nos filmes seguintes, ele encarna o mito, a figura quase invencível, o guerreiro que retorna ao campo de batalha em Rambo, First Blood Part 2, o símbolo geopolítico em Rambo 3, o veterano endurecido e brutal em Rambo. Mas no primeiro capítulo, ele ainda é humano demais, e talvez seja isso que o torna tão especial. O xerife de Brian Dennehy não derrota Rambo. Rambo também não o derrota de forma clássica. O que vemos é um impasse moral, um reconhecimento tardio de que tudo poderia ter sido diferente, que a escalada não era inevitável, foi construída passo a passo por decisões orgulhosas. A direção de Ted Kotcheff reforça esse sentimento ao evitar qualquer celebração triunfal. O clímax emocional substitui o clímax explosivo. E isso é uma escolha ousada, principalmente considerando o contexto do cinema de ação dos anos 80. O Coronel Trautman, interpretado por Richard Crenna, encerra a história quase como um observador melancólico. Ele entende que aquela situação não foi simplesmente sobre lei e ordem, foi sobre falha estrutural. Ele sabe que Rambo foi moldado para sobreviver a cenários extremos, mas nunca foi ensinado a sobreviver à normalidade. E essa talvez seja a maior ironia do filme. A guerra treinou Rambo para suportar dor física, privação, violência, mas não o preparou para a rejeição social. Não o preparou para a indiferença. Não o preparou para caminhar sozinho por uma estrada onde ninguém o reconhece como parte do todo. Quando penso na longevidade cultural do personagem, vejo um contraste fascinante. O nome Rambo virou sinônimo de força bruta, virou exagero, virou meme. Mas o primeiro filme é quase o oposto dessa caricatura. Ele é introspectivo, ele é contido, ele é sobre fragilidade escondida atrás de resistência. E talvez seja justamente essa desconexão entre obra original e imagem popular que torna revisitar o filme uma experiência tão reveladora. Ele fala sobre pertencimento, sobre identidade, sobre o que acontece quando alguém é celebrado como herói em um contexto e tratado como incômodo em outro. Ele questiona, sem discursos inflamados, a responsabilidade coletiva em relação aos que voltam da guerra. Mostra que trauma ignorado não desaparece, ele se acumula e, quando pressionado, explode. Mas mesmo nessa explosão, o filme escolhe humanidade. A cena final não transforma Rambo em lenda, transforma-o em homem. Um homem cansado, um homem confuso, um homem que ainda está tentando entender como viver fora do único ambiente onde se sentia útil. E talvez seja essa a verdadeira força de Programado para Matar. Ele não oferece respostas fáceis, não apresenta soluções mágicas. Ele apenas expõe uma fratura entre indivíduo e sociedade, entre treinamento e reintegração, entre orgulho e empatia. Décadas depois, continuamos debatendo o filme porque ele capturou algo maior do que seu gênero. Capturou um momento histórico específico, mas também uma sensação universal, a de não saber onde se encaixa depois de ter sido moldado por circunstâncias extremas. Antes das sequências amplificarem o espetáculo, antes da cultura pop simplificar o personagem, antes do mito, houve silêncio, houve estrada. Houve um homem tentando descobrir se ainda existia espaço para ele no mundo pelo qual lutou, e é nessa simplicidade emocional que o primeiro Rambo permanece eterno. O que sempre me impressiona quando volto a assistir Rambo, First Blood, é como ele consegue equilibrar tensão, drama e comentário social, sem jamais parecer pretensioso. É um filme que, à primeira vista, poderia ser facilmente confundido com mais um exemplar genérico de ação dos anos 80, cheio de músculos e tiroteios exagerados. Mas, se você realmente presta atenção, percebe que cada cena, cada perseguição e cada confronto carrega um peso muito maior do que apenas entretenimento. É quase como se a ação fosse um veículo para algo mais profundo. A dor e a alienação de um homem que voltou da guerra e não encontrou lugar no mundo que jurou proteger. A genialidade de Ted Kotcheff está em permitir que a câmera acompanhe Rambo de forma íntima, quase respirando com ele. As florestas do noroeste americano deixam de ser apenas cenários. Elas se transformam em uma extensão da mente do protagonista.
Ao mesmo tempo, refúgio e labirinto, abrigo e armadilha. Você sente cada passo, cada respiração, cada decisão de sobrevivência. Essa imersão é uma das razões pelas quais o filme permanece tão envolvente, mesmo para um público moderno acostumado a efeitos especiais e explosões digitais. O contraste entre Rambo e o xerife Will Teasle, interpretado por Brian Dennehy, é outro ponto que merece destaque. Teasle não é um vilão típico de ação. Ele representa a mentalidade de pequenos poderes que se julgam defensores da ordem, mas que, na verdade, perpetuam violência e injustiça por orgulho e ignorância. A cada decisão impensada do xerife, vemos como o ódio e o medo podem escalar uma situação simples em um conflito quase incontrolável. E isso torna o filme ainda mais relevante, porque lida com algo que transcende tempo e lugar, a falha humana em reconhecer o outro. Rambo, por outro lado, é a personificação da consequência dessa falha. Ele não busca guerra, mas é empurrado para ela. Cada confronto que ele enfrenta não é apenas físico, mas moral e psicológico, e Sylvester Stallone consegue transmitir isso de forma impressionante. Não é sobre músculos ou heroísmo exagerado, é sobre alguém lidando com dor, frustração e alienação. Stallone entrega um Rambo cheio de camadas. Silencioso, introspectivo, mas sempre pronto para reagir quando pressionado. É uma atuação que, olhando de perto, revela mais do que qualquer diálogo poderia expressar. Outro elemento que merece atenção é a música de Jerry Goldsmith. Não é apenas trilha sonora, é parte da narrativa emocional. Cada nota funciona como um subtexto, amplificando tensão, tristeza ou urgência, sem precisar de palavras. Quando Rambo se esconde na floresta, cada acorde contribui para a sensação de isolamento, perigo e vulnerabilidade. A música não apenas acompanha a ação, ela a transforma, dando ao público a experiência de estar junto com ele, sentindo o mesmo medo e incerteza. E então há o Coronel Trautman, interpretado por Richard Crenna. Trautman é o elo entre Rambo e o mundo que o criou, alguém que compreende o que significa ser moldado para a guerra e depois abandonado à própria sorte. Sua presença no filme não serve apenas para mediar conflitos. Ela oferece um ponto de reflexão sobre responsabilidade, empatia e arrependimento. Ele sabe que a tragédia que se desenrola não é culpa de um homem ou de outro, mas do sistema e da sociedade como um todo. Essa dimensão moral adiciona profundidade que quase nenhum outro filme de ação da época sequer tenta abordar. E é justamente essa combinação de fatores, atuação, direção, trilha sonora e escrita cuidadosa, que distingue Programado para Matar de suas próprias sequências e de inúmeros filmes de ação inspirados nele. Nos episódios posteriores da franquia, Rambo se torna quase invencível, um herói de fantasia enfrentando vilões em cenários geopolíticos. Mas o primeiro filme nunca perde de vista a humanidade do protagonista. Aqui, a ação serve à narrativa, e não o contrário. Cada perseguição, cada emboscada, cada estratégia de sobrevivência revela quem Rambo é e como o mundo falhou com ele. Assistir ao filme hoje é também uma experiência quase histórica. Ele foi lançado apenas alguns anos após o fim da Guerra do Vietnã, quando o país ainda lidava com tensões sociais e o trauma de veteranos marginalizados. Essa proximidade temporal dá às cenas um peso adicional. Não é apenas ficção, é comentário social. A violência que Rambo enfrenta não é inventada. É o reflexo de uma sociedade que preferiu ignorar seus próprios problemas e jogar sobre os mais vulneráveis o ônus de suas falhas. E é esse contraste entre intensidade física e profundidade emocional que faz com que o filme continue sendo estudado e apreciado. Ele desafia o público a sentir empatia por alguém que poderia facilmente ser visto apenas como um herói de ação. Ele nos lembra que coragem e resistência não significam ausência de dor, e que a verdadeira tragédia muitas vezes se esconde em momentos silenciosos, antes mesmo que os tiros sejam disparados. O primeiro Rambo é, em última análise, um filme sobre sobrevivência, não apenas física, mas emocional e social. Sobre a dificuldade de encontrar lugar em um mundo que não foi construído para você, sobre como pequenas decisões de orgulho e ignorância podem desencadear consequências catastróficas, e sobre como a humanidade, tanto do protagonista quanto daqueles ao seu redor, é constantemente testada. É por isso que, mesmo décadas depois, ele ainda impacta.
Ele não depende de explosões exageradas ou de um número impressionante de mortos para criar tensão. Ele depende da construção de personagens, da tensão moral e do drama humano. Ele nos lembra que por trás da bandana, do físico imponente e das cenas de ação, há um homem tentando apenas sobreviver em um mundo que muitas vezes parece decidido a ignorá-lo. E é essa simplicidade emocional, combinada com uma execução técnica impecável, que mantém Programado para Matar relevante, emocionante e profundamente humano, mesmo quando comparado a qualquer blockbuster moderno. Ele é, em muitos aspectos, uma aula de como a ação pode servir à narrativa e não apenas existir por si mesma. Uma das coisas que mais me fascina em Rambo First Blood é como ele consegue manter a tensão durante praticamente todo o filme sem recorrer a exageros ou cenas desnecessárias de violência. É raro encontrar uma obra do gênero que saiba usar cada momento de forma tão precisa, quase cirúrgica. A sensação que fica é que cada confronto, cada perseguição, cada movimento de Rambo na floresta tem um propósito. Não apenas entreter, mas comunicar algo sobre o personagem e o ambiente ao seu redor. Você sente o cansaço, o medo e a astúcia dele como se estivesse junto dele, quase respirando o mesmo ar que ele respira. O que diferencia esse primeiro filme de toda a franquia é justamente essa humanidade. Nos episódios seguintes, Rambo se torna um verdadeiro mito invencível, um herói de ação capaz de enfrentar exércitos inteiros sozinho. Mas aqui, no início de tudo, ele é vulnerável. Ele sofre, se sente rejeitado e, acima de tudo, é incompreendido. Essa complexidade adiciona uma camada emocional que raramente vemos em filmes de ação da época. Sylvester Stallone entrega uma performance que equilibra força e fragilidade. Ele não é apenas músculos e punhos, ele é alguém que carrega cicatrizes visíveis e invisíveis, e isso faz toda a diferença na forma como nos conectamos com o personagem. A relação entre Rambo e o Coronel Trautman, interpretado por Richard Crenna, é outro ponto crucial do filme. Trautman funciona como uma espécie de consciência moral, alguém que conhece o passado de Rambo e entende a dimensão do que ele está enfrentando. Ele é a ponte entre o homem treinado para a guerra e o mundo civil que o rejeita. Essa dinâmica adiciona profundidade ao filme, mostrando que a história não é apenas sobre caçada e violência, mas também sobre responsabilidade, lealdade e compreensão. É um contraste interessante com o xerife Will Teasel, interpretado por Brian Dennehy, que representa a miopia moral e o orgulho cego. Teasel acredita que está apenas protegendo sua cidade, mas acaba sendo o catalisador de um conflito muito maior, mostrando como o medo e a ignorância podem gerar consequências desastrosas. Outro aspecto que merece destaque é a forma como a direção de Ted Kotcheff consegue equilibrar ação e drama sem nunca perder o ritmo. Cada cena é cuidadosamente construída, com a câmera se movendo de maneira a aumentar a tensão sem exageros. A famosa sequência na floresta, onde Rambo utiliza suas habilidades de sobrevivência para escapar da polícia, é um exemplo perfeito disso. O espectador sente o perigo iminente, mas também entende a engenhosidade do personagem. É ação pensada, e não apenas ação pelo impacto visual. A trilha sonora de Jerry Goldsmith desempenha um papel fundamental nesse equilíbrio. Mais do que música de fundo, cada acorde parece dialogar com as emoções do protagonista. Ela amplifica a sensação de isolamento, de tensão e de urgência, tornando cada cena ainda mais envolvente. É uma prova de como a combinação de som, direção e atuação pode transformar uma sequência de perseguição em um momento carregado de significado emocional. É interessante notar também como o filme lida com o tema do trauma de guerra. Diferente de muitas obras de ação que apenas mostram o herói em combate, Programado para Matar aborda as consequências psicológicas do que Rambo passou no Vietnã. Ele sofre de PTSD, sente a dor da perda de amigos e enfrenta uma sociedade que o ignora e o marginaliza. Esse olhar humano sobre o personagem é raro e, em minha opinião, é o que torna o filme atemporal. Ele não se limita ao espetáculo. Ele nos convida a refletir sobre as consequências da guerra e sobre como os veteranos foram tratados após seu retorno. O conflito entre Rambo e o xerife Teasel, por mais físico que seja, é também um conflito moral. Teasel acredita que está fazendo o certo, enquanto Rambo apenas reage à injustiça que lhe é imposta. Esse embate eleva o filme acima da simples ação.
transformando-o em uma reflexão sobre justiça, empatia e responsabilidade social. Cada decisão, cada erro e cada confronto reforça a ideia de que violência gera mais violência e que a verdadeira tragédia surge quando ninguém se dispõe a compreender o outro.